Nós vamos conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes agora com o médico, que é o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, ao vivo aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, doutor Jean? Como é que vai o senhor? Bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho. É sempre um prazer conversar com você e com todos os ouvintes. Prazer é nosso se recebê-lo, né? Mais uma vez aos sábados, a gente tem mais tempo para conversar. Os ouvintes querem saber. São Paulo chegou na fase verde, né? A capital paulista, algumas outras cidades aqui próximas à capital, uma parte significativa aí do estado de São Paulo. O que muda a partir de agora? Qual é a principal mudança que o senhor acredita que nós vamos ter na nossa vida com esse progresso aí na flexibilização da quarentena na maior unidade da federação, hein, doutor Jean? Pois é, Pedro, nós estamos agora com 76% da população do estado de São Paulo na fase verde. E diferente daquilo que a gente tem no trânsito, que o verde está liberado, você pode passar, aqui nós temos que ter muita cautela. Por quê? Porque nós estamos aumentando os atendimentos, as ofertas de serviço, bem como estendendo os horários de atendimento e serviço, fazendo então com que as pessoas tendam a circular mais. Se não respeitadas as regras sanitárias, claro que passa a ter problema. Então nós temos que liberar, como tem sido feito, de forma muito segura, sempre pautando nos elementos e índices da saúde, para que aí as pessoas possam realmente continuar as suas vidas, mas sem desrespeitar aquelas regras sanitárias do distanciamento, evitando aglomeração, fazerem uso de máscaras, usarem o álcool gel na impossibilidade da água e sabão quando essa não estiver próxima. Secretário, bom dia para o senhor. O senhor sabe que eu estava comentando com o Pedro aqui, com os nossos ouvintes, que eu faço o caminho do ABC aqui pro Morumbi todo dia, e naquela região de Heliópolis e tal, em outras regiões também, mas ali eu passo todo dia, então eu posso falar de cadeira. Ali, a bandeira verde já existe há uns 6 meses, tem bandeira verde ali. Ali não tem distanciamento, não tem máscara, não tem nada. Nos bares ali, o pessoal realmente não percebeu ainda o tamanho da encrenca. Então, isso que eu queria perguntar para o senhor. Óbvio, a gente tem uma fatia da população que eu não sei se é falta de informação. Eu não posso crer que é falta de informação. Acho que é falta de consciência mesmo, falta de sensibilidade. Isso que o senhor falou, que o verde dessa nossa bandeira não é o verde do trânsito, então não liberou geral, é importante ser destacado, porque eu tenho receio, viu, secretário, que com esse avanço todo a gente aumente também essa sensação de que vale tudo. E a gente já teve recentemente um aumento preocupante no número de internações aqui em São Paulo. O senhor não acha que essa bandeira verde pode, para muita gente, sinalizar que acabou tudo, secretário? Nós temos reforçado que isso não é uma verdade. E, por outro lado, a gente fala muito, puxa vida, será que a gente tem que informar mais? Ora, a imprensa, a comunidade médica, mesmo o governo, desde o início da pandemia, vem se apresentando e orientando a população nos diversos meios, seja rádio, seja televisão, seja jornal, seja nas redes sociais. As notícias vêm, a informação chega, vai chegar para todos, de forma socializada, republicana. Então ninguém pode dizer que nós não falamos, nós não fomos transparentes. Fomos, somos e todos. E a mídia teve um papel muito importante. Então, dessa forma, o que nós entendemos é que as pessoas realmente têm que ter essa consciência. Nós entendemos que, num primeiro momento, principalmente as áreas mais periféricas, a dificuldade de se fazer o distanciamento social era muito grande, de atender aqueles nossas conclamações de ficar em casa era algo basicamente difícil, até porque as pessoas, trabalhadores de forma informal, elas precisavam sair das suas casas até para ter o ganha-pão daquele dia. Então, nós entendemos que essas pessoas saíram mais. Hoje, o que nós temos percebido, quando você vai para comunidades como essa, é muito interessante que a gente agora que faz essas atividades itinerantes também em comunidade, a gente observa que aquelas pessoas que são pessoas de grupo de risco, especialmente os idosos, não estão se aglomerando. Elas estão indo, por exemplo, para as suas compras e você observa aquela senhorinha
com a sacolinha, mas com máscara. E o restante, o percentual não é baixo sem a máscara. Então é importante que a gente tenha essa conscientização. Isso, lógico, justificou a maior circulação de vírus nessas populações. Nós tivemos, seja Sacomã, Sapopemba, Brasilândia, como os maiores índices de número de casos e número de mortes, inclusive em jovens que estariam fora do escopo de pacientes de risco, mostrando claramente que a circulação do vírus nessas comunidades acabou sendo maior. E hoje, o que nós temos visto é que a circulação do vírus passou a ser muito mais importante, especialmente, eu não estou dizendo que deixou de circular nessas áreas, mas especialmente nos bairros Jardins, por exemplo, falando aqui em São Paulo, nos Jardins, nas áreas mais nobres, comprometendo, inclusive foi feito o censo pelo próprio município de São Paulo, que mostrava que as camadas A e B passaram a ter um comprometimento maior neste momento. Por quê? Porque eram aquelas pessoas que, nesse momento, ou até então, vinham respeitando a quarentena, saíram e, à medida que banalizaram essas medidas sanitárias, passavam a ter o risco de se infectarem, como realmente o que aconteceu. Dr. Jean Carlo Gorenstein, médico e o secretário estadual de saúde aqui do governo do estado de São Paulo. Chegar à fase verde é um sinal de que nós estamos com números melhores da pandemia aqui na capital paulista e nessas cidades que também chegaram à fase verde. O que o senhor tem de notícia atualizada sobre a pandemia do coronavírus, infecções e mortes também nessa região do estado, hein, doutor Jean? Não tem dúvida que isso reflete o controle da pandemia no nosso estado. Quando nós tínhamos já 100% na área amarela, isso para nós era um motivo de muito orgulho, principalmente porque durante um período muito prolongado nós tivemos 10 semanas com redução do número de mortes, 8 semanas no número de internações e de casos. Na última semana, nós tivemos leve incremento do número de internações no estado em 3%. Isso, claro, faz com que nós estejamos tendo uma atenção especial. E uma das áreas, especialmente a de Barretos, fez um retrocesso para o faseamento vermelho do Plano São Paulo, exatamente em decorrência do aumento do número de mortes e de internações. Então, nós estamos muito atentos a essas pequenas variações para fazer com que o plano se faça valer, como é uma normativa do governador Dória, de dar segurança à população. Nós temos que flexibilizar, porém com segurança. Então, se nós tivermos algum incremento de valores da saúde que coloque em risco essa população, essa comunidade, essa região, imediatamente o retrocesso se faz a qualquer instante. Secretário, eu estava lendo aqui a coluna da nossa companheira Mônica Bergamo e ela traz dados interessantes a partir do inquérito sorológico feito pelo governo, indicando, viu, Pedro, que o volume de contaminados é maior entre desempregados. O número de infectados é maior entre os desempregados. Se você comparar, por exemplo, o percentual de infectados na cidade de São Paulo, o secretário me corrija aqui se eu estiver falando bobagem, mas o percentual de infectados na cidade é de 14%. Entre os desempregados chega a 26%. E também há uma preocupação, segundo a Mônica Bergamo aqui, em relação às donas de casa, porque em julho, você pegando essa fatia das donas de casa, o nível de infectados era de 8,3% e agora subiu para 14,5%. Interessante, né? Interessante e preocupante, lógico. No caso de donas de casa, não sei se dá para falar que a dona de casa é aquela que só fica em casa. Já passamos dessa fase, né? A dona de casa é de casa também, mas é do mundo, trabalha, enfim, ou pelo menos procura emprego. E no caso dos empregados, acho que tem a ver com isso, né? O cidadão que está correndo atrás de encontrar o emprego e aí se expõe um pouco mais. Não sei se é isso, secretário. Pois é. A tua leitura é uma leitura interessante.
porque é bem isso que eu estou falando. Muitas das donas de casa respeitavam mais a quarentena do que aqueles que obrigatoriamente precisavam sair para a rua. Então, muitas vezes, as compras vinham por delivery, isso era uma prática comum, mas, de toda forma, aquela dona de casa, como disse, das comunidades, não tinha delivery, ela tinha que ir sozinha. Então, o que a gente tem visto é isso, essa dona de casa, que estava numa condição mais privilegiada, ficava em casa. E hoje ela está saindo, e essa forma de sair é uma forma que acaba expondo se as regras sanitárias não forem seguidas. Quando a gente fala de desempregado, nós temos que ter um cuidado muito grande para estratificar isso dentro da população. Porque eu posso ter um desempregado que fica em casa, por exemplo, e ele dispara pela rede social, pelo e-mail, o seu currículo. Mas nós temos uma faixa mais simples da população que acaba indo principalmente para filas, para busca de empregos, que nós temos observado filas em algumas agências, e isso acaba expondo essas pessoas, até porque você observa que não existe distanciamento. Você vê essas pessoas na fila sem menor respeito do distanciamento. E as pessoas, naquele momento, sequer estão preocupadas com o coronavírus. Naquele momento, elas estão voltadas para a captação de um novo recurso para poderem sobreviver. Então, é importante que a gente tenha esse olhar que não é só o desempregado, mas também é aquele indivíduo que acaba saindo, se expondo muito mais. Isso não está voltado a uma categoria em si, mas a muitas outras. Doutor Jean, agora a próxima fase é a fase azul para a capital, né? Só depois da vacina? Pois é, a fase azul é um novo normal, né? Mas nós temos que entender que nós temos ainda um longo período. Estamos no meio do caminho, temos muita coisa a fazer, temos que ter muita atenção, e o verde também é esperança. Nós temos que ter esperança, e a vacina realmente é a única forma que nós temos de poder voltar ao normal, para termos uma vida normal, poder abraçar as pessoas que a gente ama, ter e trazer as pessoas dentro das nossas casas, isso que nós precisamos. E a vacina, e não é a vacina, são as vacinas. O Brasil precisa de vacinas. Então, quanto antes nós tivermos, antes nós voltaremos ao nosso normal. Secretário, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A gente nessa fase verde agora tem a novidade, né, de teatro, museu, enfim, cinema, com cautela, enfim, com todos os cuidados mantidos, o número limite de espectadores, aquela coisa toda. Eu não consigo entender, secretário, por que parque continua fechado ainda? Se eu não estou enganado, o parque continua fechado ainda. Eu juro que eu não consigo entender. A argumentação, se eu não estou enganado, é que você pode estimular aglomerações. Bom, mas não sei, shopping não é um ambiente muito mais arriscado, digamos assim, para um contágio do que um parque aberto como o Ibirapuera, secretário? Essa tua colocação é uma colocação muito bem feita, tanto é que isso foi fórum de discussão ontem. Nós estávamos com tanto o comitê de contingência quanto com o próprio prefeito Bruno Covas, porque os parques que você tem a possibilidade de fazer o controle de ingresso do número de pessoas, do acesso do número de pessoas, muito que bem. Agora, existem alguns parques que infelizmente nós não temos essa possibilidade, mas isso é algo projetável e programável. Existe uma condição dos parques voltarem a ser reabertos ao longo dessa semana, à medida em que esses controles de acesso, nós vamos ter 60% da população 60% de ocupação desses espaços, sempre com um regramento. Então, eu acredito que nos próximos dias essa questão esteja resolvida. Diferente daquelas atividades em rua, das ruas livres, isso é o mais difícil, porque você não tem como fazer o controle do número de pessoas que ali estão, né? Então, por exemplo, fechar a Avenida Paulista, você não tem como avaliar o número de pessoas que têm acessos múltiplos por várias ruas, e com isso sendo um cenário de exposição de risco. Só para entender, então
pelo que o senhor diz, é possível que parques sejam reabertos mesmo antes da chegada da bandeira azul, secretário? Pois é, porque os parques, se você fizer a análise, se eles tiverem um controle de acesso e mantendo todos os regramentos nas áreas de utilização, como banheiros, cafés, eles não teriam por que não estarem ocorrendo. O que nós não podemos é ter algumas atividades em que expõem as pessoas e aglomerem as pessoas de uma forma muito próxima, sem controle. Então, os parques, inclusive, acabam sendo um ponto de discussão para possível abertura nos próximos dias. Secretário, só mais uma, se o senhor me permite. Claro. Em relação ao número de internações, o senhor citou rapidamente aí que houve um aumento preocupante, lógico, mas também nada desesperador. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, secretário: o governo considera a possibilidade de retomar o hospital de campanha em algum momento? Porque todos foram desativados. A mim pareceu, inclusive, meio temerário, porque a gente está vendo na Europa o que está acontecendo, né? A Europa é um negócio assustador, o que está acontecendo na Espanha, por exemplo, em Portugal também. O governo estuda, considera essa possibilidade de, em algum momento, se for o caso, reabrir hospitais de campanha? Nesse momento, todas as estratégias que foram tomadas para a desabilitação dos hospitais de campanha foram baseadas no número de internações que nós tínhamos e taxas de ocupação das unidades de terapia intensiva. Então, para se ter uma ideia, hoje nós temos em todo o estado de São Paulo 43% no estado de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva e pouco mais de 42% na Grande São Paulo. Ou seja, nós temos ainda muitas unidades disponíveis, unidades de internação, leitos de unidade de terapia intensiva. Então, essa estratégia de fechamento, ela foi calculada minuciosamente para que, mesmo que haja e ocorra um incremento do número de casos, mesmo de casos que necessitem assistência, pudesse haver de forma muito segura uma assistência, para que ninguém, como não aconteceu no estado de São Paulo, mas que continue não havendo desassistência para nenhum paulistano. Então, dessa maneira, nós não tememos, mesmo com o incremento, a necessidade de retomada de hospitais de campanha. Mas nós entendemos que a atenção deve ser mantida, a vigilância deve ser estabelecida no sentido de nós não termos problema. Você comenta com relação à questão da Europa, especialmente da Espanha, que vive situações muito difíceis. Nós temos uma realidade no Brasil muito diferente. Nós escrevemos uma realidade muito diferente, foi muito criticada, mas foi a nossa realidade. A nossa realidade social, como disse no início da nossa conversa, ela fazia com que as pessoas ainda circulassem, mesmo nas épocas em que nós dizíamos, fique em casa. Nós temos uma população que vive do seu dia a dia, são trabalhadores domésticos, são faxineiras, são pintores, e eles continuaram trabalhando. A verdade seja muito clara, continuaram circulando, o que fez com que a nossa curva de ascensão de número de casos fosse progressiva, lenta, progressiva. Tivemos um platô estabilizado em níveis elevados de número de casos, de óbitos, e hoje nós estamos com o controle da pandemia, como disse, mas com queda lenta, gradual e progressiva todas as semanas. O que eu entendo que o que se deveu aí? As medidas exatamente de exigência do uso de máscaras, dos planos de flexibilização que São Paulo teve, por exemplo, muito diferente do que aconteceu na Europa. Então, eu sei porque tanto na Europa quanto em países, por exemplo, do Oriente Médio, como Israel, eles simplesmente abriram, eles falaram, olha, agora acabou. Você via as fotos, estava todo mundo nas praças, nos cafés, nos restaurantes, com aglomeração, sem máscara. Isso de forma alguma aconteceu no estado de São Paulo. E não aconteceu porque teve a coragem do Plano São Paulo, e eu digo isso, e eu já dizia isso antes de ser secretário de Estado da Saúde, mas eu dizia como médico infectologista que sou, do Hospital Emílio Ribas, e eu já via a coragem que o governador João Dória teve de implementar um plano como esse, que é modelo internacional. Então, por que eu digo isso?
Eu digo isso, que mesmo que nós tenhamos incremento do número de casos, hoje talvez a gente desacelere a nossa queda, dessa queda que nós temos visto, talvez a gente crie um novo platô, mas num degrau mais baixo, mas a gente não vai ter a onda como esses países tiveram. Então, por exemplo, mesmo agora com a questão do Plano São Paulo, nós não temos baladas, discotecas, eventos, por exemplo, shows. Então, tudo isso mostrando que essa forma muito bem pensada, criteriosa, é que dá segurança para o Plano São Paulo, mas principalmente para a população. O senhor tem razão, mas há quem diga que a tal da imunidade de rebanho também será um componente importante para a gente aqui, né? O que talvez não tenha acontecido em boa parte da Europa. Aí eu chego quase a concluir, viu, Pedro, que o errado deu certo. O que era errado acabou dando certo. Porque a gente aqui talvez tenha contaminado... É que a gente não tem teste para tudo isso, né? Mas talvez tenha contaminado um monte de gente. Por isso até que a gente estava conversando recentemente, agora essa semana, com o pessoal da Anvisa, e essa vacina que há de chegar em breve, já estão considerando a possibilidade de uma vacina com 50% de eficácia. O que 50%, vamos combinar, não é tudo isso também. Mas por esse cálculo, levando em conta essa imunidade de rebanho, talvez esse 50% seja o que está faltando para terminar de vez com a circulação do vírus. Pois é, só para se ter uma ideia, a gente falava de imunidade de rebanho em outras doenças e a gente acreditava que 70% da população devesse ter exposição a um determinado vírus ou alguma doença para estar protegida. Então, para se ter essa ideia. Então, o que seria imunidade de rebanho? Eu tenho uma doença que compromete o maior número possível de pessoas e à medida em que grande parte passa, então, a estar imunizada, ou seja, criou anticorpos contra essa doença, ou seja, a circulação do vírus tende a ser menor nos períodos subsequentes, que essa é o que se imagina. O que a gente acabou vendo em relação ao Covid-19 é que a imunidade de rebanho ela já pode ser consagrada com percentuais abaixo de 50%. Então, por isso que eu falei, quando a gente se estratifica e olha, por exemplo, as comunidades, a gente vê circulação de vírus em algumas comunidades em 42%, 46%. É isso, é imunidade de rebanho. Mas se eu tenho 42% de pessoas que tiveram, eu ainda tenho 58% das pessoas ali que ainda são suscetíveis. Assim mesmo, eu diminuí a quantidade de vírus naquela região. E quando você diz que a nossa ascensão foi lenta e que o platô demorou, você tem razão que eu fui de forma gradual fazendo com que as pessoas lentamente fossem adquirindo o vírus. Por isso que essas aglomerações passam a ser temerárias. Hoje, quando a gente fala da vacina, uma vacina que seja eficaz em pelo menos 50%, ela vai diminuir casos graves e mortes, numa situação em que nós ainda não temos a erradicação do vírus. E não teremos. O vírus veio, assim como o vírus da gripe H1N1 veio em 2009, ele veio para ficar. A gente toma vacina todo ano. E assim o é para o coronavírus. Ele também veio para ficar. Mas dessa maneira, a gente, com a vacina, diminui essas formas graves e as mortes, que é isso que mais impacta a nossa população. Dr. Giancarlo Gorenstein, secretário estadual de saúde, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, pela entrevista ao vivo nesse sábado aqui para os nossos ouvintes, hein? Vamos manter contato aí para seguir trocando ideias e recebendo informações. Plantão, Pedro Campos? Meu próximo plantão? Não sei, você que decide aí. Não, sábado que aí vem? O senhor já sabe, né, secretário? O Pedro de plantão, o senhor tem entrevista marcada com a gente aqui, tá? Poxa vida, Agostinho, só ele que me quer? E quando eu tiver minha rádio vai ser todo dia, viu, doutor? Porque aí... Saúde, você sabe que a saúde é o item que mais preocupa o paulistano e isso está no centro dos debates aí para a prefeitura municipal. Sempre foi, imagina agora. Agora né? na pandemia. Não tenha dúvida, não tenha dúvida e eu não tenho dúvida agora que nós estamos olhando as retomadas, tanto relacionadas às retomadas dos serviços, dos atendimentos, da educação,
por outro lado, nós temos que fazer a retomada das unidades hospitalares, os atendimentos daquelas pessoas que a gente pediu para ficar em casa. E aí, na próxima conversa, eu vou dizer todo o planejamento da Secretaria para fazer com que realmente essas pessoas voltem, os corujões que a gente vai fazer, tanto de exames, de cirurgias eletivas, aqueles indivíduos que ficaram em casa, não fizeram aquela cirurgia da vesícula, a cirurgia da hérnia. Então, tudo isso a gente precisa retomar de uma forma muito rápida, dando respeito ao cidadão, uma vez que a colaboração da população foi fundamental para que a gente chegasse nesse momento. Então, nesse momento, nós temos que retribuir agradecendo. E agradecendo é dando uma assistência qualificada. Doutor Jean, obrigado pela conversa hoje aqui. A gente volta a conversar, então, aí ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana e bom feriado. Olha, um grande abraço, Pedro, Agostinho e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer conversar com vocês. O prazer é nosso.